Vamos lá, pessoal. Estamos de volta aqui com o Observador, dando uma olhada em mais desdobramentos das decisões tomadas por Marco Rubio, que é o secretário de Estado americano. E com relação a vistos, né, gente? O secretário de Estado é o cargo nos Estados Unidos, equivalente ao Ministério das Relações Exteriores, que determina quem entra, quem sai dos Estados Unidos, quem tem visto, quem não tem visto, quem vai sofrer sanções, quem não vai. É tudo com ele. Quem entra e quem sai dos Estados Unidos. E também o comportamento de estrangeiros em território americano, né? Isso é também a atribuição das relações exteriores, mas aqui no Brasil é tudo uma bagunça mesmo. Aqui é o Bostil, qualquer um entra, qualquer um sai, não existe, inclusive espiões russos, né, que entram e saem à vontade, ainda pegam documento, CPF, tira passaporte. O Brasil é uma zona, né, mas lá estava zoneado por conta do Biden, Obama-Biden, e agora a coisa está meio que voltando para os trilhos, né? O Marco Rubio ontem no X dele postou dizendo que vai revogar vistos, aqui, revoking visas of Chinese students, incluindo aqueles que têm conexões com o Partido Comunista Chinês e estudantes em áreas críticas, como ele diz aqui. Pessoas que estão estudando em áreas críticas. Agora, o que seriam essas áreas críticas, né, gente? Será que é alguém que está fazendo relações exteriores, por exemplo? Ou na área de tecnologia? Gente, eu sei que dos estudantes americanos, dos estudantes estrangeiros que estão em solo americano fazendo faculdades americanas, ano de 2023 e 2024 foram 275 mil estudantes somente da China dentro dos Estados Unidos. É por isso que, de vez em quando, eu fico pensando assim, que com relação à tecnologia, a poder bélico, os Estados Unidos estão assim, anos-luz à frente de qualquer outra potência militar no mundo, né? Como China, Rússia, Índia, etc., que tem até bombas atômicas, mas não dá para comparar com os Estados Unidos. Mas, demograficamente, indianos e chineses têm uma vantagem que não tem como comparar, né? A Índia é o país com a maior população do mundo, logo depois vem a China. E, gente, esse pessoal vai mandando imigrantes, especialmente a China, porque isso é uma técnica de invasão silenciosa, como aconteceu no Pacífico inteiro. Todo o Pacífico, até a Austrália, Nova Zelândia, está cheio de chineses, inclusive comprando terras, comprando fazendas, colocando pessoas em cargos importantes das prefeituras, dos governos estaduais, das províncias, dentro de universidades, professores. É uma invasão silenciosa. E o chinês pensa a longo prazo, gente. É uma civilização com 3 mil anos, né? Então eles não pensam em 50 anos. Aqui no Brasil a gente faz uma ponte e a gente pensa em 10 anos. Lá eles fazem uma ponte que pensa em 500 anos, né? A diferença é essa, do que é uma civilização como a chinesa, a japonesa, como a civilização romana, persa, etc., que foram os egípcios, né, que pensavam em longuíssimo prazo, e civilizações, aliás, e povos assim como aqui os brasileiros no Bostil, que pensam, igual em Vitória aqui, faz uma ponte, e a ponte tem 2 pistas de cada lado, e hoje a ponte já era, não tem como mais, né? Você tem que demolir essa ponte e fazer outra ponte, porque não tem como, né? A pessoa pensa em 20, vou pensar em 20 anos, né, que não vai acontecer nada, não vai crescer não. Aí há um boom de gente, milhões de pessoas mudando para a cidade e a ponte fica obsoleta e é a única ponte. Né? Os chineses não, eles pensam no longo prazo. Os indianos até que não. Os indianos são muito bons em inglês, eles falam inglês muito perfeito, né? Gramaticamente falando, não na hora de falar é um inglês mal falado pra caramba. Mas o chinês não, o chinês tem dificuldade de falar inglês, mas o chinês tem essa ideia de fazer uma tomada lenta, mandando imigrantes para lá para estudar. Isso não é porque o cara quer estudar, porque quer crescer na vida, não, ele está indo invadir. É uma invasão que a China está fazendo. Essa rota da seda, que seria uma coisa comercial, econômica, não. A rota da seda deles é uma rota de invasão silenciosa, levando jovens para várias partes do mundo. Está acontecendo no Brasil também, né? E esses grupos chineses que migram, gente, eles são grupos fechados, tá? Só se relacionam entre eles, não fazem questão de falar a língua local, não fazem questão de ter amizade com ninguém. Aqui em Vitória tá cheio de chineses assim. Eles não fazem questão nenhuma de se misturar, nenhuma questão de falar a língua, falam só o necessário para poder vender o que querem vender e pronto. E lá nos Estados Unidos, então, gente, de 2023 a 2024, a China
tinha quase 300 mil estudantes, gente, em universidades americanas, né? Só perdendo para os indianos. Então, essa população gigantesca é que acaba vencendo. Assim, existe um soldado americano para 50 soldados chineses. Essa é a proporção. Estados Unidos tem 450 milhões de habitantes e a China tem 1 bilhão, né? Então, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então, não tem como você brigar contra essa demografia, né? Não tem como, é impossível. E com a Índia, que tem mais habitantes ainda do que a China. Mas os indianos são top também na tecnologia, né, gente? Não dá pra gente negar isso, né? Eles são realmente o número 1 mesmo em tecnologia. Então, o Departamento de Estado, segundo o relatório do IIE, que é o Instituto de Educação Internacional, entregou esses dados. Então, o governo norte-americano agora está restringindo esses vistos americanos para estudantes chineses, especialmente, né? Vão fazer uma revogação especialmente para estudantes da China continental e de Hong Kong. Esses que têm envolvimento com o Partido Comunista Chinês, que são infiltrados, infelizmente, gente. O cara vai para lá, estudante ali com 18, 19 anos, ele fica como se fosse numa célula, esperando uma ordem para determinada função que ele vai exercer ali dentro de um diretório acadêmico ou dentro de uma manifestação pró-Partido Comunista Chinês ou pró-China, né, ou pró-Hamas, ou, né, pró-muçulmanos radicais. Eles se juntam, né? Por isso que aconteceu aquela prisão na Universidade de Colômbia, onde o estudante foi preso e agora teve o seu visto revogado, que ele era um muçulmano, pró-Hamas, fazendo campanhas pró-Hamas anti-Israel dentro da Universidade de Colômbia e ainda aliciando outros estudantes americanos e fazendo uma espécie de lavagem cerebral, né, gente, que estava influenciando esses estudantes, né? Então tá aqui, esse é o Twitter, né, o X do Marco Rubio, dizendo que haverá essa revogação, e além da briga do Trump com a Universidade de Harvard e outras universidades, fazendo tal, o que a gente chama aqui no Brasil de contingenciamento, né, cortando verbas do governo federal americano para a Universidade de Harvard, enquanto Harvard não entregar um relatório de todos os estudantes estrangeiros que estejam ligados a algum tipo de clube, agremiação, diretório acadêmico, que faça tipos de manifestações que são anti-americanas. Eles nem dão palavras, eles nem falam assim, por exemplo, em muçulmanos, em radicais muçulmanos ou radicais comunistas. Não, eles falam atividades anti-americanas, né? Atividades que vão de encontro ao jeito americano de vida, o American Way of Life, né? Aquela coisa que a gente escuta há muito tempo, né? Então é isso, e vamos aguardar o que vai acontecer agora com relação ao judiciário brasileiro e, aliás, aos organismos estatais na América Latina que estão criando dificuldades para empresas americanas aqui na América Latina. Então, haverá também, na América do Sul especialmente, né, haverá também sanções com relação a órgãos oficiais de governos de toda a América Latina. Aí a gente vai incluir Nicarágua, Venezuela, Brasil, que estão atentando contra a liberdade de expressão e liberdade de comércio, de economia, etc., de empresas americanas, como empresas de tecnologia americanas, como o X, o Facebook e outras empresas assim. Vamos ver, o Facebook também, o Mark Zuckerberg andou vazando aí umas informações também com relação à AGU aqui no Brasil, exigindo dados sigilosos de pessoas que são cadastradas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, e tudo isso vai dar na Magnitsky, tá? No Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. O Paulo Figueiredo ontem colocou uma lista de quem são aqueles que poderão sofrer sanções, inclusive perdendo o visto americano e outras sanções piores, como a lei Magnitsky, por conta de censura a empresas americanas de tecnologia, né? Vamos lá, gente, desculpem aí, me demorei um pouco, mas são vários assuntos correlatos, né, que a gente vai trazendo, tudo com relação a atividades anti-americanas contra empresas de tecnologia do mundo todo, que estão impondo sanções econômicas ou
restrição de liberdade de expressão e de imprensa contra empresas de tecnologia americanas. Essas ações são para fazer sanções no mundo inteiro. Começou com a China, ontem à noite, com o Marco Rubio falando da China. Agora vamos ver, né, quais serão os desdobramentos para hoje, dia 29 de maio, né, gente? Vamos lá. Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.